A mídia, ela não converte a pessoa, não é função da mídia ser o elemento de conversão, mas ela é usada por Deus porque atrás de cada número de IP tem um ser humano que está em busca de alguma coisa. Mas hoje você consegue que uma pessoa que abra lá em Campinas um tablet, um smartphone, procurando por qualquer coisa, você consegue colocar um slogan, alguma coisa da tua igreja para que essa pessoa veja. Bom, quando essa pessoa vê a sua proposta, a sua oferta, ela vai dizer se ela quer ou se ela não quer, né? Mas as formas de evangelização hoje são muito rápidas e inteligentes. Penso que a igreja tem que fazer isso. Então, uma igreja histórica normalmente não tem essa disposição, mas quando ela entende que isso faz parte, ela faz com muita responsabilidade, né? Nós vivemos uma chegada grande dos chamados novos reformados em muitas áreas da igreja, mas nós precisamos de dinamismo para conversar com essa cultura, com esse povo de agora, porque nós estamos vivendo este tempo. Olá, começamos de Paletó e Bermuda, nosso podcast para conversar um pouquinho sobre as alegrias, os privilégios, mas também os desafios, a tristeza e às vezes até os dissabores do dia a dia do ministério. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui um amigo muito querido, Sérgio Lima. Seja muito bem-vindo ao De Paletó e Bermuda. Muito obrigado, Rodrigo. Parabéns pelo estúdio, está muito bonito. Um prazer grande estar aqui com você. Esse é o De Paletó e Bermuda, mais um desses tantos produtos que a gente tem tido na IPB Multi, a multiplataforma de comunicação da Igreja Presbiteriana do Brasil. Lá você pode encontrar programas devocionais, musicais, estudos bíblicos, programas infantis. Eu tenho certeza irá abençoar muito a sua vida, a vida da sua família. Siga também a Igreja Presbiteriana do Brasil nas redes sociais, buscando sempre pelo @IPBOficial. Sérgio, de Paletó e Bermuda é assim, é um bate-papo informal entre amigos e com um monte de gente assistindo, porque as pessoas também querem conhecer um pouquinho desse dia a dia, dessa vida que é o Ministério Pastoral. Mas antes da gente falar de detalhes sobre isso, conta um pouquinho pra gente dessa trajetória, né? Conta a história do Sérgio, como é que é esse passo a passo até chegar efetivamente ao ministério. Eu sei que essa história, ela parece uma montanha-russa, ela tem muitos altos e baixos. Eu conheço um pouquinho dela, eu sei que tem aí uma longa jornada antes do Sérgio pastor, mas conta um pouquinho dessa trajetória, como que Deus alcança a sua família, como que Ele alcança a sua vida e como que você se percebe direcionado ao Sagrado Ministério. Ótimo! Bom, tudo isso começou no século passado, né? Sou um senhor de 53 anos hoje, né? Bom, eu venho de uma família de radialistas que gostava muito do rádio, então eu aprendi a gostar do rádio muito cedo e fui para o rádio muito cedo. Com 17 para 18 anos, já estava na latinha. Hoje não é mais latinha, hoje isso aqui é uma hoje chiqueza, mudou. né? Mas foi por aí que comecei com as comunicações. Paralelo a isso, comecei a trabalhar com política também. Então eu venho de um ramo assim, uma parte da família lida com rádio e uma outra parte da família, especialmente um tio, lida com política. Foi vice-prefeito de um município lá no oeste de Santa Catarina e a gente tinha uma expectativa de trabalhar juntos nessa área, né? Até que, depois de uns 10 anos mais ou menos fazendo isso, veio a conversão em 1996. De lá para cá, muito estudo, seminário em São Paulo, depois voltar para o sul e pastorear as igrejas, principalmente na ênfase de missões. Então lá se vão desde 98, que foi quando eu cheguei aqui no seminário, agora 2024, lá se vão 26 aninhos. Tem um tempinho, uma caminhada. Mas é interessante porque esse chamado, ele vem, né? Mas ele não vem só para você na família, né? A gente conhece aí uma família de irmãos pastores. Como é que foi isso? Quem que chegou primeiro? Quem que foi puxado pelo chamado primeiro? E como é que isso influenciou ou não os outros? Sim. Evangelização de amigos. O evangelho chegou na nossa casa por nosso irmão do meio, Leandro Lima. Ele tinha 17 anos quando, num acampamento e levado por amigos,
teve os olhos abertos e foi convertido, né? Então ele trouxe o evangelho para casa, aí minha irmã foi convertida, minha mãe foi convertida, e eu fui o último a ser convertido nessa casa, 5 anos depois. Aí depois, mais tarde, bom, aí Leandro veio para o seminário, 2 anos depois eu também vim para o seminário, e depois de muito tempo, na verdade, agora não muito tempo atrás, o nosso irmão mais novo, o Geimar, também fez o seminário e pastoreia hoje, de forma que somos 3 pastores na casa então, né? O Leandro, que é meu irmão do meio, mais novo que eu, 5 anos, mas é o irmão mais velho na fé na nossa casa. Depois venho eu e agora vem Geimar. De forma que não pode faltar oração em nenhum encontro de família, né? Que legal. Mas como é que foi essa trajetória, né, para você, né, em relação, primeiro ao evangelho? Eu acho que conheço um pouquinho da sua trajetória, né, de ser alguém que já buscava uma certa relação com Deus de alguma maneira, sempre muito curioso em relação a isso, né, passando por diversos ambientes completamente diferentes uns dos outros, até ter esse encontro, né, e ser abraçado por essa fé, que é a nossa fé reformada. Conta um pouquinho dessa experiência aí sua de ver uma série de coisas, né, ainda na juventude, até ter essa convicção e essa certeza da sua própria fé. Enquanto o Leandro teve uma vida assim, já na adolescência, né, foi alcançado, a minha vida é um pouco diferente. Eu venho de muitos eventos, né? Então, tanto na política quanto no rádio, e eu tinha uma agência de publicidade também na época, então lidava com shows, apresentações, vivia muito na noite. Mas, de alguma forma, eu me interessava pelas coisas espirituais. O problema era, para mim, não saber o caminho, não para onde eu vou. Então, eu venho de uma herança romanista, mas daquilo assim de andar com crucifixo, de ter imagens e tudo mais. E então, dali, de um romanismo que foi perdendo o seu sentido, assim, para mim, eu fui alcançado pelas Testemunhas de Jeová. E foram eles, por incrível que pareça, foram os Testemunhos de Jeová, as Testemunhas de Jeová, que quebraram na minha cabeça o senso de idolatria, porque eles me mostraram, não, veja aqui, na sua própria Bíblia diz, olha aqui, Êxodo 20, tal, é a sua Bíblia dizendo. Aí eu olhava para a Bíblia e olhava para as imagens na cara, tem alguma coisa errada mesmo. Falei, vocês é que estão certos, a Bíblia diz. E aí, nesse sentido, eu deixei a Igreja Católica Apostólica Romana e fui frequentar as Testemunhas de Jeová. Fiquei 2 anos lá. Um caráter não muito mudado, umas coisinhas aqui, outras ali, não me quiseram muito por lá, acharam que era melhor eu achar meu rumo em outro lugar. Aí vinha conhecer um outro segmento também inimaginável para mim naquela época e hoje, quando olho para trás, mais estranho ainda. Eu fui para Seixonoye. E lá na Seixonoye fui estudar os escritos de Masaharu Taniguchi, Seiko Taniguchi e tal. E eu estava animado com a ideia, porque eu achava que eu ia ser muito zen, assim, muito legal, né, nesse negócio. Só que você também... é um cara zen, né? Pra quem tiver essa tranquilidade. Mas aí, no meio disso, porque é como se fosse uma doutrina positivista de faça isso, faça aquilo, e então vai dar certo, né? Então, algumas coisas não funcionaram muito na minha vida e eu atribuí então, essa religião não é assim tão, né? Tão boa não. Aí, deixei a Seixonoye e fui para o espiritismo de mesa branca, né? Influenciado por amigos, por um tio, e fiquei lá mais alguns anos, talvez uns 5 anos, provavelmente. Foi quando, depois disso, fui alcançado em 1996. Na verdade, o meu irmão, ele sempre pregou o evangelho dentro de casa e sempre criou formas para que eu acessasse, né? E isso aconteceu em 96, então. E aí estou, vamos dizer assim, de 96 para hoje, depois de ter assim. passado, Sérgio, né, por tantas possibilidades religiosas assim, ter essa compreensão, né, a partir da fé reformada, como que foi para você, assim, existe algum momento, alguma situação, alguma coisa que você leu, sei lá Lutero, né, lá, tá lendo ali a luz de velas, alguma coisa, e deu um estalo, como é que foi ter essa percepção, depois de tantos caminhos que você já tinha traçado ali? Sim. Veja, uma das coisas mais estranhas para mim foi quando o Leandro,
com 5 anos menos do que eu, nós trabalhávamos juntos tínhamos uma agência de publicidade na família, né? Eu era o mais velho, tinha fundado a agência, trabalhava comigo e eu tinha planos para ele. Tinha planos para o rádio, para o Leandro, para a política, talvez, coisas assim. E o Leandro converteu. Quando o Leandro foi convertido, ele deixou tudo. Né? Literalmente me deixou na mão e foi ser evangelista numa cidadezinha do interior. Eu não entendi aquilo. Ficou muito bravo no primeiro momento. Ah, sim. Eu falava, mas eu tinha planos para você, né, e tal. Aí ele foi e eu comecei a perceber nele e na minha família realmente uma coisa nova, diferente. Porque como a gente vem de sem regras, então ele começou a viver uma vida mais regrada, um cuidado diferente com as coisas. Então isso foi importante. E quando eu fui alcançado mesmo, foi num momento assim em que a minha vida mesmo, ela se encaminhava para o que eu considero, se não houvesse a conversão, a destruição mesmo, Rodrigo. Porque isso envolvia álcool, isso envolvia relacionamentos ilícitos, isso envolvia a busca por vencer na vida a qualquer custo, né? E eu estava assim muito imerso em meio a coisas perigosas mesmo. E então o cuidado do Leandro, o abrir a Bíblia e ver ali e me ver na Bíblia. Então, várias vezes usando expressões, passagens assim de pessoas que cometeram pecados gravíssimos nas Escrituras, o Leandro mostrava aquilo. Estudando o livro de Tiago, mostrando a sabedoria tola do mundo, por exemplo, o conhecimento tolo do mundo não é a sabedoria de Deus, e aquilo foi assim pegando. Em 1996 vira uma chave importante na minha vida, porque a conversão me fez ver que nada daquilo por onde eu andava era o que Deus tinha para mim. Então, com isso, desisti do rádio, desisti da política, e desistir da publicidade, no sentido de vida, de recursos, né? De profissão, de ideal. E fui estudar a palavra. Então, fui para uma outra cidade, nesse tempo eu morava em Francisco Beltrão, no Paraná, fui para uma outra cidade, Guarapuava, e fui ser discipulado por algumas pessoas que faziam missões na região. Então foi isso, foi uma mudança bem brusca, bem drástica. Disso tudo fica as lembranças do passado, fica os amigos, né? Alguns até hoje a gente encontra ainda, mas a caminhada foi assim. E aí, hoje trabalhamos os 3 pastores, então, na Igreja Presbiteriana, né? Eu já desde 2002, Leandro desde 1999 e Geimar, agora há 3 anos atrás, ordenado, é pastor também com a gente, trabalhamos junto. E Sérgio, como é que você percebe essa coisa de Deus, né, nos levar em uma trajetória? É aquilo que a gente viveu, ainda que num primeiro momento a gente não consiga perceber muito bem por que a gente teve que viver aquilo, mas quando a gente olha para trás, vai juntando ali alguns pontos, isso às vezes faz sentido, né? Essa própria sua relação com a comunicação, com a publicidade, com o rádio. Como que você vê isso também sendo acoplado anos mais tarde, até mesmo no seu ministério pastoral? Como que é essa dinâmica de perceber, opa, aquilo que aconteceu na minha história, agora eu consigo juntar algumas pecinhas? Sim. Como que é perceber isso? Sim. A gente é o resultado de tudo aquilo que Deus permitiu que a gente fosse, né? E então não há nada que eu olhe para trás e pense, isso aqui não podia ter acontecido. O que aconteceu, aconteceu. E eu me lembro de uma frase de um rapaz que era radialista como eu, aliás, é falecido hoje, mas ele me evangelizava, a gente trocava turno, né? Eu pegava um programa logo depois que ele entregava, ele fazia até 1 hora e eu fazia a substituição. E muitas vezes esse rapaz, o Hamilton, ele me evangelizava, deixava um folheto, fazia alguma coisa assim, e eu brincava com ele e tal, e ia para frente e não falava mais nada. Aí quando eu converti, e eu cheguei no estúdio, e eu falei, Hamilton, você não vai acreditar. Agora eu entendo. Aí a gente fez uma festa no estúdio, assim, uma alegria muito grande e tal. Aí ele disse uma coisa para mim, ele falou, agora você não vai só mais ser comunicador de rádio, você vai ser comunicador do Evangelho, Serginho. Eu não entendi aquilo, mas depois, quando eu comecei a andar
E de vez em quando ele falava isso para mim, ó, lembra que eu te falei no dia que você me falou da sua conversão? E é verdade, né? Depois disso, eu trabalhei na Band, lá no Paraná mesmo, com um programa específico de evangelização. Depois disso, aqui em São Paulo também, sempre trabalhando com rádio e de alguma maneira, ó, estamos aqui, ó, falando numa rádio. Que legal, que legal. Sérgio, fala para mim uma coisa, né? Você estava contando essa história e tem essa coisa dos irmãos, que é muito legal. Qual é a melhor e a pior parte disso, né? De estarem os três no ministério? Conta para mim. Não, muito bom, não, muito bom, muito bom. Muito bom porque a gente pensa muito parecido, fizemos a mesma escola, né? Os três fizeram a mesma escola, pensamos ensino, a mesma coisa, pensamos igreja, a mesma coisa, embora tenhamos ênfases diferentes entre nós, né? Leandro tem uma ênfase mais acadêmica, eu tenho uma ênfase mais prática, mais relacionada à igreja, e o Geimar é o melhor de nós três, porque ele mistura os dois. mistura as coisas, vê o que o Leandro faz de melhor e de não tão bem, vê o que eu faço de mais ou menos e não tão bem, e então eu acho que nós somos uma espécie de escola para ele, né? E aí é isso. Então, eu acho que uma coisa, os três têm, nós três, um apreço pela academia, mas não somos teólogos para teologização, né? Nós pensamos na teologia prática, pensamos em como é que isso faz sentido na vida das pessoas. O que tem de estranho nisso tudo, né? É que só crente entende ter três pastores na família, né? Então, quando a pessoa vem de fora, ela acha alguém fez lavagem cerebral na cabeça desses meninos, né? Não é possível, né? Beberam da mesma água, não é possível. Mas temos uma caminhada muito boa, Rodrigo, assim, caminhamos juntos o tempo inteiro, conversamos todas as semanas o tempo inteiro, famílias juntas o tempo inteiro. Vocês já sentiram a expectativa? Eu falo isso porque eu venho, né, também uma família de gerações de pastores, falou pastor, né? E aí a gente às vezes tem aquele negócio, né, da pessoa olhar e ela, né, ter uma expectativa. Vocês experimentam um pouquinho, talvez, né? O Geimar talvez um pouco mais, que é o mais novo, né? Talvez essa pergunta ele ouça, né? Você é mais parecido com o Leandro ou com o Sérgio, mas vocês já tiveram esse negócio de você é assim, você é assado, ou eu gosto mais disso porque você é assim, eu gosto menos disso porque é assim, você não é mais, né, você deveria ser mais como seu irmão, esse tipo de coisa você já ouviu por ter essa relação tão próxima familiar, de pessoas, eu digo, ao redor de vocês? Sim, sim. Não, eu passei por isso. Já pediram para você escrever livro de ficção? Já. Me chamam de Leandro, né? Então eu experimentei isso porque ainda nós temos uma outra situação. Leandro e eu fisicamente somos parecidos, né? Eu muito mais bonito, claro, né? E humilde também, né? E ele muito mais circunspecto, assim, um homem mais sério, né? Eu mais brincalhão, mais assim, e ele normalmente muito, né, centrado e tal. Mas é comum as pessoas me chamarem de Leandro. E quando eu vim para o Evangelho, certamente pairou dúvidas sobre isso. Será que ele não está seguindo só os passos do irmão, né? Será que isso pode passar, né? De uma hora para outra ele pode se dar conta que esse é o caminho do irmão. Então é muito provável que algumas pessoas tenham pensado, vamos esperar um pouco, vamos ver onde será o ponto de desistência do Sérgio, né? É possível. Eu acho que isso é até natural. Com o tempo, a gente vai percebendo que cada ministério é um ministério, né? Então, por exemplo, a ênfase do Leandro é muito clara, de escritor, de mestre, né? E trabalha com ensino. E a minha é muito clara também. Trabalho com igreja, gosto de visitação do dia a dia, de tomar café na casa das pessoas, de ficar conversando horas com elas. Falando de futebol? Claro. Falando de futebol. Eu tenho os melhores motivos do mundo para falar de futebol, né? Te contar. Tudo. Então, eu sou mais isso. E o Geimar, que vem, então, depois... acho que sim, a gente até conversa com ele. Quando ele deu os primeiros passos, eu sou o irmão mais velho na casa, né? Então eu cheguei a falar com ele, mano, pensa bem, né, nisso, porque talvez você tenha um peso, as pessoas, é natural que elas façam comparação, que elas tenham expectativas, né? E é importante que você saiba que o teu ministério é o teu ministério, né? Mas ele já foi chamado já perto dos 30, então já com uma cabeça mais tranquila. Então hoje eu acho que não sente mais. Isso é muito legal, né, Sérgio? De ter essa noção, né, ministerial de que o chamado, né, para cada um, ele envolve, né,
perspectivas completamente diferentes. Você nunca vai ser, né, como outra pessoa. Eu acho que esse é o grande desafio, não só para quem já tem, né, familiares, né, que estão no ministério, mas para qualquer pessoa que às vezes se espelha em um outro e às vezes acha que tem que ser dessa maneira e tem que viver o ministério de outra pessoa. E existe essa coisa muito especial, né, dessa especificidade, né, de cada Total. um, daquilo que Deus está fazendo na sua vida, daquilo que ele vai fazer especificamente dentro da sua vida. Porque tem outros elementos que também são os elementos familiares ali, esposa, filhos, e eu queria que você trouxesse para a gente também isso, como que é essa relação, né? Você já está aí numa construção ministerial, né? Mais de 20 anos no ministério, e como que é toda essa construção de vida, como pastor, como esposo, como pai, e esses desafios de ir vivendo isso no dia a dia. Sim. Então, nós, desde a conversão, a gente sempre andou muito perto, né? Nós temos uma situação que une a nossa família. O nosso pai, muito cedo, seguiu um caminho dele, né, particular, e nós ficamos em casa com nossa mãe, cuidando de nossa mãe. Tanto é que carregamos nossa mãe conosco hoje, está perto aqui da gente o tempo inteiro, né? Já está com 77 anos ela. E a gente caminhou sempre com essa ideia, vamos ficar próximos, vamos assim, cuidar uns dos outros, vamos estar perto. Enquanto nós estávamos falando aqui, Leandro está mandando mensagem aqui, ajustando umas coisas. Então, e as famílias foram chegando, né? Leandro se casou primeiro com Vivian, eu me casei depois com Patrícia, Geimar se casou com Tamires. E sempre por perto, sempre por perto. Uma das coisas boas para nós é isso, né? Temos nossa irmã que mora no Paraná, em Campo Mourão, aqui no norte do Paraná. Cristã também, participa da Igreja Presbiteriana de Campo Mourão. Então, uma caminhada próxima, uma caminhada de aprendizado uns com os outros, mas sempre uma ideia, cada um tem um jeito, né? Talvez, brincando só, né? Mas assim, quando o Geimar se tornou pastor também, algumas pessoas pensaram, eles vão fundar a igreja deles, né? Porque Já vão fundar a tem. IPL, né? IPL Igreja Presbiteriana dos Lima. Já tem 3, né? Mas nós somos... A igreja eu não sei, mas que já dá para fazer aí, né? Pensar em um presbitério, alguma coisa. Pois é. Funda 3 igrejas, tem um presbitério, né? Mas nós somos presbiterianos, trabalhamos com a igreja presbiteriana, fomos alcançados na igreja presbiteriana, temos apreço pelo presbiterianismo, temos gosto por viver essa fé. A nossa escola, nosso aprendizado, sempre, desde muito cedo, foi nessa direção. Sejam pastores sérios, façam as coisas certas. Não quer dizer que a gente consiga fazer sempre, mas trabalhamos muito, nós somos pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? E a nossa ideia é isso. Quando nós fundamos o Instituto Reformado, há um tempo atrás, de novo as pessoas pensaram, oh, isso aqui está com cara de uma nova denominação. Nunca, jamais. Nossa serviçalidade é dentro da IPB, nosso gosto é servir essa igreja, porque nós devemos tudo a essa igreja, Rodrigo. Sabe, nós éramos perdidos, como eu falei para você, eu talvez não estivesse vivo hoje mesmo, porque eu vivi uma vida de risco. Então, tudo que nós recebemos de bom, a gente vivenciou dentro da IPB. Quando o Leandro foi convertido, ele foi cuidado. Quando eu fui convertido, fui cuidado. Eu tive o melhor de uma igreja, evangelização e discipulado. Treinamento, encaminhamento para o seminário, o privilégio de pastorear igrejas presbiterianas, né? Eu só sou agradecimento a tudo isso. Serginho, a gente fala aqui sobre, né, as alegrias, né, e esses privilégios que eles são sensacionais do ministério, mas a gente gosta de deixar muito claro para aqueles que nos acompanham que às vezes acham que o ministério é algo gourmetizado, né, que vê o pastor pregando de domingo com a esposa e os filhos ali ao lado e acha que na casa do pastor tudo são flores, né? Eu lembro que logo no início do casamento, a Aline, minha esposa, às vezes conversava com algumas amigas, principalmente amigas do trabalho, que não eram cristãs, e elas contavam sobre alguns problemas em casa, e elas diziam, mas na sua casa deve ser diferente, né? Porque o seu marido é pastor, então lá não deve ter problema nenhum, né? E tadinha, elas não sabiam, né, a metade das coisas, porque a gente é ser humano, de carne, pele e osso, temos desafios, temos também os nossos dissabores, temos as inclinações de um coração que ainda luta, né, com esses aspectos da nossa própria carne. Como é que é dentro dessa trajetória? Conta pra gente um pouquinho de experimentar também
esse outro lado do ministério. Porque Sim. tem a alegria, mas tem o desafio, tem aquele momento de você fazer de tudo e para as pessoas isso não ser suficiente, Sim. de você, né, tentar acertar, mas as pessoas se voltarem contra você, você investir nas pessoas e às vezes elas simplesmente, por conta própria, darem as costas e irem embora. E tem os problemas mesmo de as coisas simplesmente não acontecerem ou dos problemas baterem a porta, afinal de contas, né, isso é uma possibilidade. Conta pra gente um Sim. pouquinho aí dos desafios que você viveu também ao longo dessa trajetória tão especial. Sim, com certeza. Bom, quando eu comecei o ministério lá nos idos de 2002, então, eu comecei no Paraná. De onde eu vim, eu voltei para lá. E quando a gente é muito novo, o ministério é um campo mais difícil um pouco, porque você vai pastorear pessoas de 50 anos de cristãos, né? Às vezes mais. Hoje eu sou pastor de uma pessoa que tem 89 anos de fé na Igreja da Lapa. Uau. Então, né? Então eu me sinto um menino, né? Nesse sentido. Então eu acho que uma das dificuldades do pastorado que eu percebi no começo da caminhada foi ter de tomar decisões muito sérias, sem know-how, sem expertise, sem vivência daquilo. Então, eu sempre me lembro que eu lia muito Jonathan Edwards já naquela época e ele dizia, eu também fui pastor jovem e cada vez que eu não sabia direito o que fazer, eu dizia, espera um pouco, eu não posso responder agora. E eu ia me aconselhar com alguém mais velho para entender melhor. Então eu vivi um pouco disso, a dificuldade de ser um pastor jovem em uma igreja que completava 120 anos de idade já. A igreja que o pai do reverendo Alderi Matos pastoreou, a igreja do reverendo Alcides Matos. Uhum. Esta igreja foi fundada por Robert Lennington em 1889. E de repente eu vou ser pastor com 2 anos de ministério dessa igreja. Então, hoje eu olho para trás assim e vejo que eles tiveram muita misericórdia comigo, né? Porque certamente eu errei demais. Então, boa parte dos erros, dos problemas vieram seguramente da inexperiência e tudo mais, nesse sentido. Algumas coisas se tornam desafios maiores do que as condições que a gente tem. Quando eu morei no Sul, o contexto de igreja presbiteriana no Sul do Brasil é de missão. Então, tudo é missão. Uma reunião de presbitério existe para ver como é que a missão está andando. As próprias reuniões de conselho é para ver como é que as congregações estão andando e tudo mais. E logo, aí fui eleito presidente de presbitério, presidente de sínodo, e aí eu me deparei com coisas realmente muito grandes. Parceria, por exemplo, com holandeses na casa assim, de milhares e milhares e milhares de reais. Eu era um pastor muito jovem, muito novo. Então, sempre notei um peso bem grande de responsabilidade em relação a isso. Em paralelo a isso, vem a adaptação da esposa, né, a campus. Nós acabamos mudando de campus, você, Aline, sabem disso. Gael tá grande já? Quantos anos tem o Gael? Faz 15 agora já. Barbaridade, rapaz. Tá ficando velho. Meu Deus do céu. Pois é, me lembro dele menininho, né, nos congressos da PECOM. Então, a gente muda de igreja e a família muda com a gente, e muda de escola, e se adapta aqui, né, então... Eu acho que esses desafios, eles são grandes porque junto a isso fica a tua responsabilidade de ensinar a criança nos caminhos que deve andar, pastorear a família, o medo de as crianças se tornarem adolescentes, serem rebeldes, não quererem mais viver debaixo da fé. Então eu brinco com a minha gurizada lá em casa, digo sempre que eles não têm o direito de se desviar, porque nasceram na aliança, não tem jeito. Como é que você nega a sua origem? Não tem jeito. Brincando, mas é o meu jeito de dizer que eu não vou largar do pé deles nunca, né? Enquanto eu existir, eu vou estar no meu leito de morte e perguntando se eles foram para a igreja, se eles estão lendo a Bíblia, se eles estão fazendo devocional. Porque são desafios que não cessam, eu acho, sabe? Num período eles são eles atemorizam a gente um pouco mais, mas depois é bom ver os filhos também andando. O Dudinha está com vocês aqui nas Morávias, aqui, fazendo os trabalhos. Serginho, mesma coisa, né? Vivendo dentro da igreja, Arthur. Então, acho que são desafios que continuam. Mas com o passar do tempo, também com os cabelos brancos que vem e tal, você vai descansando mais e vai começando a louvar a Deus por tudo que viveu.
Sérgio, uma pergunta que essa tem que vir, né? Porque às vezes a gente tem referências que são pessoas próximas, e você falou do seu irmão, de pessoas com quem você conviveu, mas também existem aquelas referências para a gente que são históricas, né? Eu acho que é muito comum, né? Alguns pastores carregarem isso, né? E a identificação, às vezes, com alguns autores, né? Ou até mesmo pregadores, que eles sempre citam, que eles sempre trazem isso, né? Eu brinco porque eu tinha um seminarista que sempre falava, né, comigo, ó, tem 3 autores que, assim, se pelo menos um dos 3 não aparecer no seu sermão, eu vou ficar desconfiado, porque eu acho que o sermão não foi você que escreveu, né, porque eles sempre estão por aí. E a gente sabe que isso também tem um pouco na sua trajetória, de escrever sobre alguém, né, especialmente, e estudar a vida de alguém. Conta um pouquinho pra gente disso também. Claro. Bom, influências mais próximas de influências mais próximas de mim para influências mais distantes de mim, pensando assim. Minhas influências mais próximas são de pastores muito missionários, plantadores de igrejas, homens que dedicaram tempo, esforço, dinheiro, pagavam para fazer missões. Então, eu tenho homens assim nesse radar, homens como Milton Rubens Hickey, já falecido, como o reverendo João Subjac, hoje pastor na cidade de Apucarana, no Paraná, e alguns outros homens que eu acompanhei desde muito cedo, o reverendo Juarez Marcondes, na primeira igreja de Curitiba, aqui em São Paulo, o reverendo Eudes Coelho, pastor da igreja presbiteriana de Vila Mariana, e alguns outros. O meu irmão, o Leandro, que era mais novo e tal. Eu aprendo muito com gente que não é também só mais velha que eu. Quero aprender com gente que é muito mais nova que eu. Por exemplo, você é um cara tridinâmico, Rodrigo. Você é um cara... Quando eu conheci você Como diz tinha minha esposa, meu marido tem 3 empregos. 3 empregos. Você tinha acabado de retornar, eu acho, dos Estados Unidos e estava projetando algumas coisas. Nos encontramos no Jumper, né? E eu vejo como você é entregue às coisas. Assim. Isso é um aprendizado. E você é muito mais jovem que eu, então isso é... Nem tanto. Isso é uma maneira de dizer o dinamismo e o trabalho, o serviço das pessoas, cada pessoa tem na sua idade, na sua fase. Então, a gente aprende muito com isso. E nós vivemos um tempo de uma igreja que necessita de dinamismo, necessita de proatividade, necessita de sangue pulsando nas veias. Nós, com a aceleração da iniquidade, as coisas todas, nós não podemos ser uma igreja mórbida, tem que ser uma igreja ativa. Então eu aprendo demais com pessoas próximas de mim, louvo a Deus, Ricardo Mota, que trabalhou muito aqui, todo mundo aí. Então, e uma das pessoas que trago comigo é o reverendo Jorge Canelhas, porque viveu aqui entre nós, né, foi presidente da PECOM há muito tempo, e hoje eu o sucedo lá, né? E aí, o que é uma responsabilidade, pode até fazer essa pergunta daqui a pouco. Pode fazer, eu tremo só de pensar. Então, aí quando estende um pouco mais, aí tem alguns homens que são muito marcantes para mim. Dentre eles, Jonathan Edwards, porque Jonathan Edwards é para mim uma coisa sempre impressionante. Sabe o que mais impressiona em Jonathan Edwards, Rodrigo? Jonathan Edwards foi o responsável pelos 2 maiores avivamentos dos Estados Unidos, os 2 grandes despertamentos, né? De 1734 e de 1740. Só que nas suas devocionais, no momento em que ele está com a Sarah, a sua esposa, andando a cavalo no final de tarde, fazendo a sua devocional do dia, ele é o pior dos homens do mundo. Ele chora e lamenta por ele ser um homem que não faz nada para Deus, um homem que não honra a Deus, um homem que tem um coração muito duro. Então ele chora a ponto de literalmente cair do cavalo e não ter forças para se levantar. Tudo de uma maneira muito sincera. Quem conta isso é o Edwards Jr., o filho dele. Então, Sarah levantava Edwards e falava, você não é isso, você é um bom pai, você é um bom marido, lembre, você é o pregador de milhares de pessoas convertidas. E ele falava, não, eu não sou, não, eu não sou. Então, quando eu olho para um homem que vive num tempo como o dele, defendendo o calvinismo em relação ao arminianismo, ele é considerado o homem que atrasou em 100 anos o arminianismo nos Estados Unidos. Um homem que faz o que faz, e quando perguntam quem você é, ele diz nada. Eu não sou nada, não olhe para mim, eu não sou nada. Um cara assim me chama a atenção. Num tempo em que todo mundo, é maneira de falar, mas que todo mundo diz, onde é que está o Flash, né? Ele era um homem que os Flashes sempre eram inimigos dele, porque eram combustíveis do ego, ele sabia. Então,
um homem assim me interessa estudar. Foi assim que eu comecei a estudar Jonathan Edwards e continuo estudando. Escrevi um livreto, né? O livro não é assim lá muito grande coisa, mas a apresentação é do Reverendo Hermstein. Então, Tá resolvido. tá resolvido. Vale pelo preâmbulo. Eu vou fazer a pergunta, então, que eu falei que ia fazer, né? Essa responsabilidade, né, da gente ter que lidar com isso, né? Estar em igreja significa que você, às vezes, vai preencher alguns espaços que outra hora já foram preenchidos por outras pessoas. Isso é sempre um desafio, né? De qualquer forma. E você teve essa experiência, tem tido essa experiência, né, na Igreja da Lapa, né, uma igreja que ao longo das últimas décadas teve pouquíssimos pastores, você pode falar disso, e entre eles, né, Reverendo George Canelhas, que foi durante alguns anos presidente aqui da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, a nossa APECOM, alguém que influenciou muitos dos seus alunos e muitas pessoas, né, como é que é essa coisa de estar ali, de carregar um legado, de certa maneira, né? Mas trazer essa situação de pessoas que também ali conviveram, que às vezes podem falar, talvez principalmente no início, né? Por que você não faz desse jeito que o pastor fazia? Como lidar com isso? Porque eu acho que isso pode ajudar, inclusive, jovens pastores, né? Que às vezes vão chegar em algum lugar tendo que suceder alguém que teve um ministério profícuo e como lidar da melhor maneira possível com isso. Joia. A pergunta é difícil. Eu não sei se vou conseguir responder à altura, ainda mais pensando em ajudar alguém, mas assim, vamos dizer que isso se resolveu na minha cabeça, Rodrigo, no dia que eu entendi que eu não quero uma igreja para chamar de minha. Porque talvez eu quisesse, em algum momento da minha vida, eu quero a minha igreja, meu jeito e tal, né? Como é que Deus me conduziu para os ministérios? Eu fui pastorear a Igreja Central de Guarapuava, que o reverendo Alcides Matos, pai do reverendo Alderi, pastoreou 30 anos. Então, quando eu dizia que eu era pastor da Igreja Central, eles falavam, a igrejinha do reverendo Alcides, né? Eu falava, é isso mesmo. Ele não está mais lá, mas é a mesma, né? É a dele. Então, eu fui pastorear a igrejinha do reverendo Alcides. Quando eu vim trabalhar com Santo Amaro já tinha uma BMW, uma Mercedes, e eu sou o Fusquinha, 67, 68, que vem para compor o quadro pastoral. Porque estavam ali Augustus Nicodemos, Leandro, Daniel Santos, que hoje é o pastor titular da Igreja de Santo Amaro. Então, assim, quem é Sérgio Lima? Né? Bem de verdade, sem... Quem é? É um menino que vem lá das missões, que acha que tem que evangelizar para pregar Jesus para as pessoas. É isso. Então, a minha vida é uma vida de servir sem esperar muita coisa mesmo. Isso foi com a Central de Guarapuava por 6 anos, isso foi com Santo Amaro por 7 anos. E hoje, na Igreja da Lapa, eu pastoreio boa parte das ovelhas do Reverendo Jorge, que nunca serão minhas ovelhas. São do Reverendo Jorge. E ele batizou os filhos, casou essas pessoas e trabalhou com elas até vir a falecer. Então, eu me alegro muito nisso, de servir, dar continuidade, de vez em quando tendo de dizer, olha, eu não sou ele, eu não sou uma cópia dele, até porque se eu fosse uma cópia dele, eu seria uma cópia muito mal feita, né? Um carbono daqueles que foi usado bastante vezes, assim. Então, eu sou outra pessoa. Eu sou uma pessoa que me alegro em saber que boa parte dos membros da Igreja da Lapa foram alcançados no ministério mais longevo da Igreja da Lapa, que é o ministério de 21 anos do reverendo Jorge Alberto Canelhas, né? Então, para mim, onde é que está a minha honra? E essa é quase uma soberba, viu? Às vezes até tenho que pedir perdão. Foi quando ele achou que eu poderia sucedê-lo. Porque eu olhei para ele, e você talvez tenha acompanhado até um pouco disso, eu olhei para ele algumas vezes e pensei, o que ele está pensando com isso? O que ele espera disso, né? Quando ele disse, me chamava de Serginho também, Serginho, segue, dá continuidade a isso, eu já estou num tempo de jubilar, vou jubilar. Então várias vezes eu perguntei para ele, o senhor acha que eu conseguiria? E ele falava, não sei se consegue, mas vai, tenta. Então assim, a minha alegria... Você foi bom sim, você escondeu a gagueira que com certeza ele teve nesse momento. Isso, filho, tuk-tuk, batia na cabeça e falava, filho, eu acho que sim. Era assim. Então... eu tenho muita alegria nisso, porque ele foi meu professor no JMC, foi um amigo em meio às políticas da igreja, né? Você viu com ele aqui na PECOM, né? Sim, por 4 anos, 2014 a 2018.
E um admirador dele, né? Tanto é que quando eu aceitei o convite para ir para Lapa, eu pensei, eu vou cuidar dele, né? Ele vai envelhecer aqui e nós vamos cuidar dele. Só que ele acabou indo embora, né? Faleceu agosto de 2020. Eu cheguei em janeiro e ele faleceu em agosto. Então abreviou um pouco o tempo, né? A nossa própria transição, que era para ser de 2 anos, acabou sendo uma transição de 7 meses. 6 meses, 7 meses. Mas um aprendizado muito grande, né, com uma pessoa como o Reverendo Jorge. E uma alegria nisso tudo, Rodrigo, porque chega um dia, hoje eu virei dos 50 para frente, né, já sou 50 a mais, né, daqui a 7 anos, Rodrigo, eu vou ter um adesivo. Já vai poder vou estacionar no lugar de idoso, rapaz, é assim. Então, a minha esperança é poder fazer uma boa transição também. Eu já começo a pensar, eu estou há 4 anos na Igreja da Lapa, né, eleito por mais algum tempo. E Sérgio, isso é muito legal, porque assim, eu costumo dizer que na Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente fala muito sobre revitalização, porque a gente fala pouco sobre transição. E como você não transiciona, tudo é um recomeço. E aí sim as igrejas precisam constantemente ser revitalizadas, ou seja, começar de novo uma trajetória, porque se você não tem esse processo de pensar, de ter alguém que acompanha, que o próprio pastor às vezes vai olhar, como o Reverendo Jorge olhou para você, vamos ver, acho que ele dá conta do recado, mas que tem uma intencionalidade de ter essa percepção, que às vezes o pastor consegue perceber isso melhor do que a própria igreja, quem que pode vir a ser essa pessoa. Eu acho que esse é um grande desafio, que a gente fala muito pouco sobre ele, mas que é em todas as áreas, não só no pastorado, mas todas as áreas que a gente estiver servindo, seja em um concílio, seja em uma autarquia da igreja, seja em qualquer lugar, né? A gente olhar para algumas pessoas que estão chegando e falar, opa, essa pessoa talvez possa estar aqui preenchendo esse lugar em determinado momento, né? Sim. Rodrigo, essa é uma visão mais europeia, talvez, das igrejas reformadas europeias. Você viveu nos Estados Unidos, talvez tenha um pouco disso lá. Eu não conheço muito o histórico dos americanos nesse sentido. Mas tem uma grande diferença entre substituição e sucessão, né? Quando a igreja não se prepara para uma troca pastoral, e então é muito abrupto, você se obriga a simplesmente substituir uma pessoa. Uhum. Você encontra um substituto e acelera as coisas e tal, e seja o que Deus quiser. Se a pessoa consegue andar, anda, se não consegue, troca de novo, faz uma segunda substituição. A sucessão tem um compromisso maior, passa muito pela visão do conselho, né? E claro, do pastor atual. Acho que o Reverendo Jorge e o Conselho da Igreja da Lapa pensam bastante em sucessão, entre outras coisas, por conta de, há muitos anos atrás, ter um histórico de substituição, talvez. Mudanças muito drásticas, rupturas, pessoas não conseguem assimilar uma troca. Então, a sucessão ela é muito favorável nesse sentido. O plano da Lapa, com a minha chegada, foi uma sucessão de 2 anos, né? Eu vinha de 7 anos em Santo Amaro, uma igreja bem maior que a Lapa. Mas era um processo de uma igreja histórica que precisava de uma sucessão. Então o Reverendo Jorge entendeu isso, o conselho também, e nós planejamos essa sucessão, que aconteceu em partes por conta do falecimento dele. Mas hoje eu pensaria nisso. Se eu conseguir, se Deus me der esse privilégio, eu vou ser muito agradecido, que é fazer uma sucessão de maneira que a troca de serviçalidade na docência da igreja não seja um solavanco, né? Não seja aquele balanço brusco que pessoas corram risco, né? Fiquem instabilizadas. Mas tem que pensar muito em reino nesse sentido. Sim. Por isso, mais uma vez, um aprendizado, né? Um homem como ele entendia que a sucessão era um custo que todos precisariam pagar para que não fosse uma substituição, mas fosse um avanço, na verdade. Né? E Sérgio, você é um cara que assim, tem um olhar assim, muito peculiar para o mundo contemporâneo, um cara que vem da área da comunicação, viveu várias coisas, a gente já contou um pouco sobre elas aqui, né? Então é um cara sempre muito atento ao que está acontecendo também ao redor do nosso mundo, e você vai para uma igreja histórica que também tem aí as suas dificuldades nesse sentido de fazer alguns movimentos. Como é que é isso? A gente olhar para a possibilidade de pegar uma igreja que é assim, uma igreja histórica, que tem uma trajetória de pastores que tiveram uma grande influência positiva, construíram ali um legado, isso é maravilhoso,
mas essa é uma igreja que está vivendo em determinado momento e você é chamado para pregar e viver como pastor para as pessoas, né, que estão ali, né? Tem uma frase do Sinclair Ferguson que eu gosto bastante, que ele diz: nós não fomos chamados para pregar para as pessoas que estavam sentadas nos bancos das igrejas há 200 anos atrás, mas para as que estão ali, aqui e agora. E é esse desafio, entender esse mundo e como conciliar isso dentro de uma igreja que tem toda uma trajetória. Sim. As igrejas históricas, elas têm uma tendência a não se animarem tanto com novos formatos, né? Principalmente na área de comunicação. Como eu venho da comunicação, isso está em mim, está no DNA, né? Então, uma das primeiras coisas dos nossos planos com a Igreja da Lapa foi que a gente teria de nos abrir para isso, nos abrir para a comunicação. E fizemos isso. Então, com a graça de Deus, logo nos primeiros dias que estivemos lá, isso foi a pandemia, na verdade, né, em 2020, e a pandemia, no meio assim, durante toda a pandemia, nós trabalhamos com comunicação. Então, ali abriu-se canal de YouTube, Instagram, Facebook, começamos a trabalhar com os algoritmos, começamos a trabalhar com tráfego pago, trabalhamos com tráfego pago, analisamos o bairro, analisamos onde vamos plantar igrejas. Hoje é um caminho sem volta mesmo. Nossos programas, nossas impulsões são direcionadas pensando em alcançar IPs de gente que não conhece o Evangelho, mas tem procura, né, por algumas coisas. Então, tentando ler esse mundo contemporâneo e tentando chegar àqueles andares inimagináveis há muito tempo atrás, mas que hoje a gente chega. Né? Chega com uma mídia direcionada, chega... É muito importante também, assim, pelo menos eu penso assim, né? A mídia, ela não converte a pessoa, não é função da mídia ser o elemento de conversão, mas ela é usada por Deus porque atrás de cada número de IP tem um ser humano, tem alguém que está manipulando um mecanismo ali, que está em busca de alguma coisa. Se eu conseguir conversar com essa pessoa, se eu conseguir... aqui, uma coisa que a gente faz, você também faz isso, mas talvez alguns que estejam assistindo não fazem. Mas hoje você consegue que uma pessoa que abra lá em Campinas um tablet, um smartphone, procurando por qualquer coisa, você consegue colocar um slogan, alguma coisa da tua igreja para que essa pessoa veja. Bom, quando essa pessoa vê a sua proposta, a sua oferta, ela vai dizer se ela quer ou se ela não quer, né? Mas as formas de evangelização hoje são muito assim, rápidas e inteligentes. Penso que a igreja tem que fazer isso. Então, uma igreja histórica normalmente não tem essa disposição, mas quando ela entende que isso faz parte, ela faz com muita responsabilidade, né? A gente experimenta um pouco disso, é muito começo ainda, né? Mas a minha expectativa é de trabalhar muito mesmo com o alcance digital, alcançar essa geração nova que está chegando aí, né? Nós vivemos uma chegada grande dos chamados novos reformados em muitas áreas da igreja, mas nós precisamos de dinamismo para conversar com essa cultura, com esse povo de agora, porque nós estamos vivendo este tempo. E para frente, eu imagino como será. E nós estaremos já velhinhos e tudo na época dos hologramas, né? Mas enquanto não tiver holograma, vamos de silício mesmo. Sérgio, eu costumo sempre dizer que papo bom voa, né? E é uma alegria poder ter você aqui, de Paletó e Bermuda, que é o podcast da Igreja Presbiteriana do Brasil, para falar um pouquinho sobre as alegrias, sobre os privilégios, mas também os desafios do dia a dia do ministério pastoral. Aqui a gente passa limpo algumas coisas e pode também apresentar para vocês essa realidade. Você encontra os programas do De Paletó e Bermuda na nossa multiplataforma de comunicação, a IPB Multi. Está aparecendo aí na tela o endereço, a multi.ipb.org.br, e lá você encontra não só o De Paletó e Bermuda, mas vários programas que têm sido produzidos aqui pela PECOM, a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Siga também a Igreja Presbiteriana do Brasil nas redes sociais, sempre buscando pelo @IPBOficial. E se a gente está caminhando para o final, é o momento de você falar direcionadamente aí para aqueles que nos acompanham, talvez para aqueles que têm desafios parecidos com os que você já viveu no Ministério Pastoral.
Então, vou te deixar muito à vontade para você dizer para aqueles que seguem de paletó e bermuda e que muitas vezes estão vivendo algumas dessas tensões, preocupações ou até mesmo algumas das alegrias que você já viveu, para que eles possam perceber que eles não estão sozinhos nisso e que tem gente vivendo isso que pode compartilhar e contribuir com eles. Ótimo. Fala para aquela câmera lá. Pode falar. Bom, se alguém quiser me seguir no Instagram, eu sou sergiolima.oficial, tá? Imagine que vai aumentar agora. E agora, a partir de agora, a gente vai pouquinho. medir nos próximos instantes. Dizer que sou um pastor muito agradecido a Deus por servir no ministério, não porque tenho alguma coisa de boa em mim, mas por vivenciar dia após dia a misericórdia de Deus. Dizer que se alguém estiver nos assistindo e estiver em dúvida com a sua caminhada cristã, a caminhada cristã é sua única saída, não tem outra coisa a fazer na vida que te dê segurança a não ser literalmente experimentar a salvação aqui agora. Dizer que se você tem alguma disposição por servir no ministério, nós precisamos de mais trabalhadores. Aliás, desde o período bíblico, Jesus disse, né, rogai ao Pai para que mande trabalhadores. Então, nós estamos vivendo um tempo de muito despertamento vocacional. E dizer que você siga acompanhando os programas da IPB Multi, liderado, todo esse sistema liderado aqui pelo reverendo Rodrigo Leitão. A PECOM é uma agência de evangelização e de comunicação, e se você está assistindo de alguma forma é porque você já conhece, gosta desse trabalho, e que você transmita isso, multiplique isso. Use tua rede social que você estiver tendo aí de ferramenta para pregar o evangelho, para valer mesmo, porque o tempo está passando, Jesus está voltando. Abraço a todos, Deus abençoe. É isso aí. Se você está nos acompanhando aí pelo YouTube, aproveita e já se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha. A gente vai ficando por aqui, mas a gente volta com o De Paletó e Bermuda.